Fala pessoal, vamos fazer uma análise rápida aqui do Bitcoin, gráfico semanal, gráfico diário, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora. Vamos entender qual que é a maior probabilidade agora nesse momento, nesse cenário atual. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, caso você não seja inscrito. Se você é também, deixa o seu like para a gente chegar com esse conteúdo a outros patamares. Valeu? Veja bem, hoje é sexta-feira, 25 de novembro de 2022. Lembrando que a gente está muito próximo do fechamento mensal, está bem clara aqui uma tendência de baixa, tá? É indiscutível que ainda está muito cedo para a gente dizer que isso aqui é um fundo de mercado, tá? E é bem interessante a gente ver que a gente não tem nenhuma divergência no RSI do gráfico mensal, ok? Então a gente pode buscar níveis de sobrevenda mais abaixo, tá? Talvez ir buscar a região 30, talvez 32. Não sabemos, aí só o tempo vai dizer qual que vai ser o nível de sobrevenda do gráfico mensal do BTC, que é a primeira vez na história que a gente está indo fazer isso, ok? No gráfico semanal, que a gente vai fechar depois de amanhã, a gente tem claramente um padrão de divergência, tá? Esse tipo de padrão, ele é um padrão, tá? Onde a gente rompe aqui, que a gente tende a ir buscar e fazer um reteste aqui nos níveis de sobrevenda, então a gente pode cair para a região de 26, tá? A gente não seria impossível, por exemplo, a gente subir aqui nos 34 para fazer um pullback no gráfico semanal. Aonde que é a região 34 do gráfico semanal? Exatos 16.900 dólares. Então, coincidentemente, é a região de consolidação anterior, né? Bota aqui 16.900, 17 mil dólares, tá aqui, né? É aquela agulhada ali, basicamente, né? Um pouquinho abaixo daquela agulhada ali que o BTC deu ali na primeira queda, tá? Então não seria impossível a gente voltar para 17 mil dólares, tá? É muito importante a gente entender quais os preços base que o BTC pode buscar, tá? Então não seria impossível voltar nos 17, beleza? Mas com possibilidade de voltar aos patamares de 16, que seria 12 mil dólares. Que coincidentemente é o que? Você que acompanha o canal há mais tempo, é o nível que nos ciclos anteriores é a região ali entre 12 e 10 mil dólares de 85% de queda. Então seria totalmente normal, totalmente cíclico o BTC cair entre 12 e 10 mil dólares por unidade, beleza? No tempo gráfico diário, o que nós temos? No tempo gráfico diário, a gente teve um rompimento acima dessa média móvel aqui no RSI, mas a gente precisa fazer um ponto de apoio aqui, tá? Na região 38.45, 38.5, tá? Então 38.5, a gente tem um nível de suporte no gráfico diário em 16.300 dólares, tá? Então, nível de suporte do BTC, 16.300 dólares. Caso a gente comece a fechar candles diários abaixo dessa região aqui, 16.320, 16.300, 16.290, a gente pode corrigir no gráfico diário, voltando a fundos mais abaixo aí, beleza? Vale a pena a gente frisar nisso daí, tá? No tempo gráfico de 4 horas, o que nós temos? No tempo gráfico de 4 horas, nós temos uma lateralização pós uma subida, tá? Lembrando que essa lateralização pós subida a gente tem mediante um rompimento de uma linha de tendência. É bem válido você entender isso, tá? A gente rompe uma linha de tendência e a gente tá à deriva aqui. Isso aqui para mim é um padrão de distribuição pra gente corrigir um pouquinho mais, tá? Por que eu tô dizendo corrigir? Porque a gente deu uma pernada e a gente tem que segurar em 61,8 para quem tá otimista no mercado. Caso a gente perca 61,8, é continuação de baixa que normalmente acontece, beleza? Isso acontece em todos os tempos gráficos, ó. Aqui atrás, ó, a gente rompe, anda de lado, queda. Aqui a gente rompe, anda de lado, sobe, anda de lado, queda. Aqui a gente rompe, anda de lado, pode subir, andar de lado para cair. Então a gente pode andar, lembre-se do vídeo de ontem, a gente pode andar de lado 2 dias, 3 dias aí pra gente dar seguimento à tendência de baixa, tá? Gostaria de chamar a atenção de vocês para este fator aqui, tá? Onde a gente está fazendo um pullback no rompimento do RSI. Isso aqui não é algo positivo. Todas as vezes que a gente rompe para baixo, a gente perde esse último fundo aqui, a gente faz um pullback, a gente costuma cair, tá? Você pode ver isso aí nos tempos gráficos aí, nos gráficos passados, ó. Aqui, ó. Aqui quando o BTC estava aqui em 20 mil dólares, ó, ele vai lá em cima, sobrecompra, volta aqui em cima. Quando ele rompe, ele faz um pullback, ainda anda de lado, mas
antecede uma queda muito forte, ok? Isso aqui poderia acontecer, a gente andar de lado e tal, não sei o que, vir caindo, mas o gráfico andando de lado aqui para só lá na frente a gente cair, tá? Isso pode acontecer, mas a maior probabilidade, mediante essa divergência aqui no 4 horas, é sim a gente corrigir aí, tá? Corrigir esta pernada de alta aqui, tá? Então a gente traça uma Fibonacci deste fundo neste topo, você vai ver que o BTC está basicamente, eu vou pegar aqui o fechamento, tá? Está basicamente segurando na região 0,38 de Fibonacci, abaixo da região 236. Então, o nível de suporte é a região 0,38 de Fibonacci, que é o ponto que o BTC não pode perder no gráfico diário. Caso perca, a gente pode cair lá para os 16.100 dólares, 16.200 dólares. Se perder, a gente tende a retestar o fundo, tá? Também temos que levar em consideração esse rompimento aqui dessa Rising Edge e o alvo é 61,8 de Fibonacci. Normalmente é o fundo anterior, tá? Então, nesse momento, no gráfico de 4 horas, a gente aponta aí para uma eventual correção nos próximos dias, tá? Lembre-se que a gente rompe, claro, a gente fez uma LTB aqui, LTBs rompem para cima, rompemos, mas provavelmente níveis de distribuição para a gente voltar a cair aqui para frente, tá? A gente pode usar essa linha aqui como ponto de suporte para a gente cair aqui, beleza? Não seria nada impossível. A gente rompe uma linha de tendência de alta, formando linha de tendência de alta que tem o hábito de romper para baixo, tá? Então, tá tudo aí nesse curto espaço de tempo apontando para correções, tá? Correções em 0,5 ou 618 de Fibonacci. Não seria nada impossível disso acontecer nas próximas horas aí, horas que podem levar 2, 3 dias aí até segunda-feira, enfim. A gente tende a corrigir, tá? A gente rompe uma linha de tendência de alta para baixo, a gente tá andando de lado aqui, fazendo divergências aqui na RSI. Então sim, mediante o gráfico de 15 minutos, a gente tende a cair aqui para 0,38 de Fibonacci mais uma vez ali em 16.300 dólares, 16.400 dólares é o próximo nível que a gente tende a cair nas próximas horas, tá? Eu vou botar o gráfico de 5 minutos, mas é só como fins de esclarecimento mesmo, não vejo nada que nos aponte uma alta agora nesse momento no gráfico nos tempos curtos, vamos dizer assim, tá? E no tempo gráfico de 2 semanas, para a gente ter uma ideia aqui do que está acontecendo, isso aqui é apenas uma correção dessa pernada de baixo aqui, tá? Não vejo nada que nos aponte ainda um fundo nesse momento. Você pode ver que aqui no gráfico de 2 semanas a gente nem chegou a romper essa média móvel aqui, tá? Nem chegamos a romper, tá? Então sim, nós estamos em pleníssima tendência de baixa, tá? Não tem nada que nos aponte um fundo de mercado. Então, bundinha na parede, vamos apenas olhar o gráfico, esperar as oportunidades que elas vão aparecer. Quem tiver paciência vai ficar rico no próximo ciclo, beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal, nossa live é às 21 horas. Tamo junto, um abraço.